salvação está vinculado à cruz, ao que está cravado lá, é Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso evangelho, Ele é a nossa caminho, Ele é o que a gente tem que realmente seguir para poder chegar lá. Porque já que teve gente que não conseguiu no antigo, agora está difícil, só nos resta uma saída, irmãos. Cristo, Ele é o caminho. Mas tem pessoas que querem outras alternativas? Tem. Tem pessoas aí, irmãos, que acham que pela comida, pela bebida, pelo que toca, pelo que faz, vai conseguir aí uma santidade e uma justificativa perante Deus. Vocês já ouviram falar naqueles monges que ficam em mosteiro aí? O mosteiro foi uma prática criada aí para a pessoa se isolar, ter aquela santidade ali e ser justificado ali com isolamento perante Deus. Tem pessoas aí que optam pelo celibato. Acha que o celibato aí, eu não vou me casar, eu não vou ter filhos, tudo porque eu vou ser santo desse jeito aí. Irmãos, se você tiver o dom do celibato, se Deus te deu isso daí, e não é a todos que Ele dá, porque eu não posso falar também que não tem pessoas que vão optar aí em não se casar realmente para fazer a vontade de Deus, até pode ter. Mas, irmãos, tem religiões aí que obrigam a pessoa a estar no celibato para fazer parte dela. Não é também uma coisa correta. Irmãos, e tem tantas coisas que os homens colocam aí. Comida. Na própria época de Jesus não tinha o saduceus lá? Já ouviram falar dos saduceus? Que era um grupo dos judeus ali? E eles tentando também impor a doutrina da comida deles ali. Olha, não vamos comer carne. Eles iam lá e colocavam a doutrina. A gente vê que nos dias de hoje aí, nada contra, se alguém é aqui, tá? Mas os vegetarianos que aboliram a carne aí, coisa que a Bíblia não fez, entendeu? Mas tem gente que abole de uma tal maneira que eles achavam que não comendo carne, eles estavam se santificando ali. Então, tem gente aí que está nessa pegada aí nos dias de hoje também. E muita coisa, irmãos, acontecia aqui. Tem também, irmãos, aqui um versículo que ele fala assim, do julgamento ali. Agora, do versículo 16 em diante, ele começa a falar. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E no 18, ninguém se faça árbitro contra vós, os outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando em visões, enfatuando motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, quando Paulo aqui vem falar, olha, não julgue pela comida, pela bebida, ou os dias de festa aí eu pergunto para os irmãos, Paulo está se referindo aqui à guarda do sábado, por exemplo? A última palavra do versículo 16 aqui, estava falando, ou sábados. Está no plural, hein? Não está falando de um sábado só aqui. Paulo está falando ou sábados, no plural. É para não guardar o sábado? Está falando só para a gente não julgar. Mas a gente tem um entendimento, a gente já estudou a palavra e a gente sabe que o sábado é uma doutrina que não é uma lei mosaica, não é uma lei ali de Levítico. Sábado, ele vem desde a criação do mundo, o 7º dia, lá é Deus, Ele, o próprio, fez em 6 dias todas as coisas, fez o homem, fez tudo que existe. E no 7º dia, quem descansou?
Foi Moisés? Foi quem? Então, irmãos, Deus descansou. É uma coisa que vai além da lei de Levíticos aí ou tudo. Está ligado justamente lá com Deus. A gente tem esse entendimento, mas tem gente que não tem. Aí vocês vê, muitas vezes alguém falando, mas isso é a lei de Moisés, é não sei o que e tal, tudo aí, porque ele aparece ali nos 10 mandamentos, com Moisés descendo ali, veio nas tábuas. Mas, irmãos, foi feito, quem tomou a atitude foi o próprio Deus lá na criação. Mas a palavra fala para a gente não ficar julgando essa situação aí. É lógico que se a pessoa quiser também vir participar do corpo, fazer parte daqui, ele vai ser doutrinado, ele vai ser ensinado, a gente vai falar certinho aí. Mas aqui fala para a gente não estar julgando por comida, por bebida. Entra aí também a carne aí que a gente não deve comer, né? A relação dela está lá em Levítico 11, você pode ler lá. O pessoal fala carne de porco, mas não é só carne de porco, tem ali peixes, tem aves, a relação é grandinha, você pode dar uma lida lá, recordar, mas tem gente que faz uso. Tem gente que faz uso de comer o próprio sangue também aí. E a palavra fala para a gente não estar julgando como juiz. Mas é o que eu falo, se a pessoa quiser vir ao nosso redil aqui, nós vamos ensinar, vamos falar, porque a gente tem os nossos rudimentos. E da comida, a gente não come coisas ilícitas. O porquê? Por que a gente não come coisa ilícita? Porque é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. É assim que funciona. Então, se vem aí pessoas, a gente não vai ficar julgando lá fora. Quem come, quem não come. Mas entrou aqui, a gente vai conversar, a gente vai falando aí e explicando qual é a vontade de Deus. Então, tem que entender bem aqui porque as pessoas ali na época de Paulo, aos Colossenses, estavam misturando tudo ali. Tinha o sábado ali, que era o sábado que antecedia a Páscoa ali, da Páscoa, tinha a festa das colheitas, e eles queriam colocar todos esses sábados aí, que eram festas também deles, para serem guardados. Eles queriam que isso aí fosse uma lei deles aí, que eles tinham que cumprir ali também, aquele povo. E não era assim, porque Paulo falou, tudo isso daí é sombra, é ordenança. Cristo veio e cravou, sim. As leis que eram ordenanças, esses sábados aí festivos aí, era tudo sombra até chegar em Cristo, mesmo que ele ia cravar tudo aquilo ali e ia acabar. Mas, irmãos, o sábado original está lá, foi aquele que Deus descansou. É Ele que a gente olha, é Ele que a gente guarda. E não essas outras coisas aqui faladas. Os alimentos que a gente come realmente aí uma dieta saudável aí, de acordo com o que Deus deixou para a gente, porque é a vontade dele para a gente. Mas quem não está comendo, então, não vamos julgar, mas ensinar se a pessoa se dispor a aprender ou quiser. Aí a gente está aí para falar. E aqui, quem também aqui no serviço, em algum lugar aí, de você evitar uma comida ali, você já vai perceber que vai fazer uma diferença já aí. Nunca passou por isso? Lá no serviço você vai almoçar, tem lá uma bistequinha, porque lá é o cardápio da empresa, né? Aí você não pega aquilo ali um dia, não pega outro, ou um dia só tem bisteca e pururuca lá, você pega o arroz, a salada, ali, o feijãozinho, e a pessoa acaba perguntando, vendo ali, né? A gente não precisa ficar falando tudo mais, mas pelas nossas ações a gente vai demonstrar, a gente vai ver. Vai acabar chamando a atenção de algum jeito. Isso aí acontece, irmãos. Então é assim que a gente tem que fazer. Irmãos, aqui fala dos cultos aos anjos aí, né? Pessoas, eles queriam colocar visões também. Mas só que eram umas visões estranhas aí. Eu creio na atuação do Espírito Santo, eu creio no falar em línguas, eu creio nos dons espirituais, eu creio que a igreja ela se utiliza, tem interpretação, tem tudo isso daí. Mas aqui, Paulo, quando ele fala aqui em visões, ele fala em outro tipo de visões aí, que eles queriam colocar, eles chegavam e falavam assim, olha, eu tive visões de Deus aqui, e eu tenho o mistério de Deus aqui, eu quero passar para vocês. E isso aí ia para a igreja ali. Eles queriam colocar a doutrina
deles com isso daí. Agora, visões, vamos falar só de duas visões aqui, para os irmãos terem noção do que Paulo se referia e o que aconteceu depois. No século IV, lá, bem no começo também, teve um pastor de ovelhas chamado Mohammed, que ele, numa caverna, teve uma visão do anjo Gabriel vindo falar com ele. E esse pastor aí, o anjo falou: eu quero que você escreva essas palavras. Ele falou: olha, eu não sei escrever, então decora. E esse pastor decorou tudo que o anjo passou para ele. Saindo de lá, ele foi e passou para outra pessoa que escreveu o que ele falou. Sabe o que saiu dessa visão? O Alcorão, a base islâmica. É essa a história dele. Então, foi com visão. Querem outra visão também aí, que Paulo, quando ele se refere aí a esse tipo de coisa? Estados Unidos, Joseph Smith teve aí uma visão, e ele fala que foi Moroni aí que deu essa visão, veio falar com ele aí, e entregou para ele o lugar onde estavam registros aí, numas folhas de ouro, escrita em egípcio antigo. Olha que visão linda e maravilhosa, né? Vem um anjo dar a visão lá, o próprio Moroni ali, deu a visão para ele, falou o lugar, ele vai lá, desenterra e acha as placas ali. E ele pega e compila, traduz isso daí num livro, e nessa visão aí de anjo, o que nós temos? Livro dos Mormons. Então, é a esse tipo de visão, essas coisas aí, que Paulo está se referindo. Porque, irmãos, visão desse tipo aí, esses negócios, não vão trazer sustento, não vão trazer uma proclamação verdadeira do Evangelho. Se você for pegar o que está lá dentro do Alcorão, o que está lá dentro do livro dos Mormons aí, vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha? Algum dia, em algum texto de lá? Tem coisa aí que é terrível. No livro dos Mormons mesmo, fala que o pecado que Caim cometeu, o que ele recebeu de punição, foi ter a cor negra. Você entendeu? Está lá dentro do livro do Mormon. Eu já li isso daí lá. Então, tem muita coisa aí que visões aí tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. E Paulo avisa, porque lá, essas pessoas que estavam proclamando o evangelho, que entravam ali, elas queriam passar esses tipos de coisas ali para os crentes. Aí Epáfra viu tudo aquilo ali e falou: puxa, eu vou precisar falar com Paulo. E Paulo vem e começa a rebater aqui. Ele fala todas essas coisas aqui, irmãos. Essas doutrinas criadas também aí, as virgens de Maria, dentro dos mosteiros aí, as regras que eles começaram a impor, a separação de pessoas, tudo coisa ilícita de acordo com o Evangelho. O Evangelho fala para se ter uma família, fala para se andar aí fazendo a proclamação dele, pregando e dizendo ele, mas que tudo tem a sua ordem. E aonde que a gente vai poder ver tudo isso daí, irmão? Se a coisa está de acordo ou se a coisa está fora do contexto? Se o evangelho está sendo bem pregado ou se o evangelho está sendo pregado de uma outra maneira? Qual que é o nosso filtro? Onde que a gente vai ter uma base aí para saber se a coisa está certa? Onde que é? Na palavra. Muito bem, é lá. E Paulo, ele incentiva aí Epáfras a continuar na palavra. E ele faz a resposta de tudo isso. É nesse texto que nós lemos aqui, nesse pedaço, irmãos. Ele está rebatendo todas essas doutrinas, todos esses negócios aqui. Por isso que eu falei que parece que a gente lendo, parece que é uma coisa lá de trás, que é uma coisa que veio, mas nós estamos aí hoje com situações aí disso daqui, do evangelho sendo pregado dessa maneira, sendo recebido por algumas pessoas dessa maneira, que não tem um entendimento, que não tem aí realmente aí não está com Cristo dentro do negócio aí, e acaba dando vazão aí para outras coisas.
doutrinas judaizantes aí mesmo, vem aí. Um monte de pastor aí que, quando vai pregar nas suas igrejas, você vê pastor de quipá, pastor com a arca da aliança, entrando com a arca dentro da igreja lá e colocando do lado ali, tal, tudo fala que aquilo ali tem poder também, está tudo assim, meio fora, não é isso daí. A gente sabe que o Evangelho é Bíblia, e a Bíblia, ela explica ela mesma. A gente consegue ver nela se as coisas estão certas ou estão erradas. Então, Paulo, ele precisava corrigir aquela situação. Paulo, ele precisava dar uma direção ali para aquele povo. E ele escreve a carta aos Colossenses. E a região das igrejas ali. Era necessário. Mas de tudo isso daí, irmãos, já caminhando para o final, o que eu quero passar para os irmãos é que Cristo, ele é maravilhoso. Ele pegou todas essas diferenças faladas aqui, irmãos, toda essa luta nossa aí, tudo que a gente passa, todas as nossas dificuldades. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi lá na cruz, pôs tudo lá e falou, eu me cravo aqui com tudo isso. Por isso eu falo, irmão, irmã, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ele cumpriu pela gente todas as ordenanças, tudo aquilo que a gente não podia, que a gente era incapaz, a gente não tinha condição de cumprir. Porque a gente não quer? Não, porque a gente não consegue. Ele foi lá e fez, lá na cruz, e levou tudo isso daí, com uma vitória muito grande lá para o céu. Então, irmãos, vamos se atentar a Cristo, vamos se apegar a Ele, vamos estar com Ele, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. O Evangelho, então, a proclamação dele, irmãos, é muito simples. Proclamar o Evangelho não é você ter um monte de conhecimento, porque proclamar o Evangelho, irmãos, é você abrir a boca e falar de Cristo, porque Ele venceu todas as coisas. Ele venceu essas dificuldades lá aos Colossenses, Ele venceu tantas batalhas, e eu tenho certeza que Ele venceu as batalhas na sua vida também, na sua vida pessoal, hoje Ele está vencendo, dia a dia você está com Ele. E se não fosse por Ele, nós estaríamos já aniquilados, mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos. Mas Ele venceu lá na cruz. Ele é vencedor. E que Ele continue realmente aí, nos dando o fortalecimento, nos dando conhecimento e nos dando a vontade, o ânimo de sempre estar aí falando dEle aí, proclamando aí a palavra de Deus, proclamando o nome dEle, porque Ele é vitorioso e Ele está lá aguardando o dia da sua volta. E pelas coisas que estão acontecendo no mundo aí, pode ser que não demore tanto, hein? A gente está de olho aí, tá? Jesus, Ele está aí, o Evangelho está aí, e a gente precisa estar sempre fazendo a nossa parte. Amém? Que Deus possa estar animando cada um de nós. Porque aqui, irmãos, aos Colossenses é proclamação do Evangelho. É umas correções que são feitas, são refutadas, mas é a palavra de Deus pregada ali. E Paulo, ele tinha um esmero nisso, ele gostava de pregar a palavra de Deus mesmo. Aí você pode ver que ele rebate, ele fala tudo aí de acordo com a palavra, com a vontade de Deus na vida dele, e que essa vontade seja cumprida na nossa vida também. Amém? Deus abençoe a todos vocês aí.